Fala, moçada, fala, meninas. Aqui é o professor Renan. Vamos para mais uma aula de física. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto chamado termometria, sabendo aí que o nosso objeto de conhecimento ainda é a temperatura, que se encaixa perfeitamente aí na competência 2, habilidade 6 da matriz do Enem, coisa que nós já vimos aí na primeira videoaula, certo? Vamos ler mais uma vez? Competência 2, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidade 6, relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Vamos então iniciar nossa maravilhosa aula? Como hoje nós estamos dando continuidade, pessoal, e nós já sabemos a diferença entre temperatura e calor, vamos conhecer hoje o que é uma variação de temperatura, certo? Vamos imaginar primeiramente o nosso personagem aí doente. Ele está com febre, ele está com 38 graus Celsius. A sua temperatura foi medida, verificada e acusou 38 graus Celsius. Após um determinado tempo, percebe-se que a temperatura do indivíduo aumentou para 39 graus Celsius. A pergunta é: o que aconteceu? Se ela estava com 38 graus e foi para 39, é porque ela sofreu um acréscimo de temperatura. Você poderia me dizer que acréscimo foi esse? Foi de 1 grau, pessoal, exatamente isso. Matematicamente, como é que a gente poderia adquirir esse 1 grau? Se eu perceber, esse 1 grau nada mais é do que a diferença entre os dois valores que foram dados aí de temperatura. Se eu pegar o 39 e subtrair do 38, 39 menos 38 vai dar exatamente 1. Exatamente isso que nós chamamos de variação de temperatura, certo? Então, nós podemos afirmar que a variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse triângulozinho que você está vendo aí, na verdade, é uma letra grega chamada delta. E o T é a temperatura, então a gente lê ΔT, variação de temperatura. T menos T0. O T representa a temperatura final e o T0 representa a temperatura inicial aí do objeto, da substância ou do corpo que vai entrar em questão, certo? Vamos supor que você precise transformar essa variação de temperatura que você calculou para uma determinada escala. Geralmente, quando você calcula a variação de temperatura, lá na questão vai ser fornecido para você a unidade de grau escolhida, se é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas vamos supor que está tudo em Celsius e você precisa passar para Fahrenheit ou para Kelvin. Aí está a equação que você vai utilizar. ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK sobre 5. Lembre-se, você não vai usar a fórmula inteira, você vai usar apenas as peças que lhe interessam na questão. Se a questão pedir para você transformar de variação na escala Celsius para variação da escala Fahrenheit, use então essas peças que estão sendo destacadas aí no nosso vídeo. Mas se por acaso ele pedir para você calcular, transformar da escala Celsius para a escala Kelvin, em termos de variação, use então essas outras duas peças que estão se destacando aí. ΔTC sobre 5 é igual a ΔTK sobre 5. Note e observe que, como os denominadores são iguais, você pode cancelar e você vai chegar a uma conclusão muito legal, que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma da escala Kelvin. Significa, então, dizer que quando você tiver a variação de temperatura na escala Celsius, não precisa calcular Kelvin, automaticamente também você saberá. E se você quiser passar de variação de temperatura Fahrenheit para variação de temperatura Kelvin, é só usar as peças que se destacaram aí. E assim por diante. Certo, pessoal? Vamos então a um exemplo de prova. Uma substância inicialmente apresentava uma temperatura de 5 graus Celsius e depois de algum tempo sua temperatura mudou para 45 graus Celsius. Qual a variação de temperatura na escala Celsius, na escala Fahrenheit
e na escala Kelvin. Note que são 3 perguntas que estão sendo feitas na questão. O comando da questão está me fornecendo 2 temperaturas, uma inicial, que é os 5 graus Celsius, e uma final, que é a 45 graus Celsius. Com essas 2 temperaturas, eu vou responder primeiramente a letra A. Solução do problema. Para responder a letra A, nós vamos calcular primeiramente a variação de temperatura da escala Celsius. Para isso, vamos usar a fórmula ΔTc. ΔTc é igual a T menos T0, certo? Esse ΔTc vai representar a variação de temperatura na escala desejada, que eu quero calcular, que é a escala Celsius. O T representa a temperatura final que foi dada no texto e o T0 a temperatura inicial. Substituindo as 2 temperaturas, ficaria então assim. ΔTc é igual a 45 menos 5, onde o 45 representa a temperatura final e o 5 representa a temperatura inicial. 45 menos 5 vai dar 40 graus Celsius, é a variação de temperatura na escala Celsius. Segunda pergunta, ele quer que você ache a temperatura, a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Para isso, não precisa calcular a variação de temperatura na escala Fahrenheit, mas se transformar o que você já tem em Celsius para Fahrenheit, certo? Então, vamos usar a fórmula de conversão apenas a peça que nos interessa. ΔTc sobre 5 é igual a ΔTf sobre 9. O ΔTc nós já sabemos, nós já encontramos, nós já calculamos lá na primeira pergunta, que é 40. Então, vai ficar 40 sobre 5 é igual a ΔTf sobre 9. 40 dividido por 5 vai dar 8. Este 9 que está dividindo aí do lado direito vai passar para o lado esquerdo multiplicando. E lembrando da sua tabuada lá do ensino fundamental, 9 vezes 8 vai dar 72 graus Fahrenheit. Essa é a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Repara que nós já temos as 2 perguntas iniciais. Nós já temos a variação de temperatura na escala Celsius e já temos a temperatura, a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Vamos para a terceira e última pergunta, terceiro passo. Variação de temperatura na escala Kelvin. Para você obter a variação de temperatura na escala Kelvin, é só pegar a variação de temperatura que você tem na escala Celsius e transformar para Kelvin. Então, vamos usar a peça ΔTc sobre 5 é igual a ΔTk sobre 5. Como os denominadores são iguais, 5 e 5, você pode cancelar. E você chega à conclusão que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, coisa que eu já tinha dito para você no início dessa aula. Quando você calcular a variação de temperatura na escala Celsius, automaticamente você também já calculou na escala Kelvin. Por esse motivo, a resposta é 40 Kelvin. Já que a variação de temperatura na escala Celsius é 40, a da Kelvin também será 40, só que na unidade agora Kelvin. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Facinho, facinho. Vamos, então, para uma próxima questão. Durante uma aula no laboratório de física da UFPA, um aluno mediu a temperatura de um determinado líquido e verificou que o mesmo se encontrava a menos 5 graus Celsius. Porém, seu termômetro quebrou ao cair de sua mão e assim utilizou um termômetro graduado na escala Fahrenheit, mostrando uma medição de 113 graus Fahrenheit após algum tempo ter passado do líquido em questão. Qual a variação de temperatura sofrida por esse líquido na escala Kelvin? Olha só, repara a confusão aí. Ele deu a temperatura inicial na escala Celsius, deu a temperatura final na escala Fahrenheit e pede para você calcular a variação de temperatura na escala Kelvin. Eita, como é que nós vamos fazer essa questão? Bom, pessoal, não esqueça o que eu vou falar. Geralmente, a gente sempre opta para transformar tudo para Celsius para depois a gente calcular a variação. Então, a temperatura inicial já está em Celsius, menos 5 graus Celsius. Mas a temperatura final aí desse líquido está em Fahrenheit. Então, o primeiro passo é transformar esses 113 graus Fahrenheit em Celsius. Para isso, vamos usar uma fórmula que a gente aprendeu no primeiro vídeo de aula, que é aquela formulazinha TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK
menos 273 sobre 5. É lógico que vamos usar apenas as peças que nos interessam. ΔTC, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, já que a gente quer transformar de Fahrenheit para Celsius, certo? Então, colocando aí a peça que me interessa, vamos substituir no lugar do TF os 113 graus Fahrenheit. Então, vai ficar TC sobre 5 é igual a 113 menos 32 sobre 9. 113 menos 32, pessoal, vai dar 81. 81 dividido por 9 vai dar 9. E o 5 que está do lado esquerdo dividindo passa para o lado direito multiplicando. 9 vezes 5 vai dar 45 graus Celsius. Muito bem, repare então que com isso a gente acabou transformando todo mundo para a escala Celsius. Agora eu tenho as duas temperaturas, tanto a inicial como a final, na escala Celsius. Agora sim, segundo passo, vamos calcular a variação de temperatura na escala Celsius. Para isso, vamos usar a fórmula ΔTC é igual a T menos T0. No lugar do T e do T0, vamos substituir por 45 e menos 5. Afinal de contas, lembre-se, a temperatura inicial era menos 5 e a temperatura final foi essa transformação que eu acabei de fazer agora, dos 113 graus Fahrenheit, que acabou dando 45 graus Celsius. Entendeu? Então, note que vai ter um joguinho de sinal aí, né? Porque tem o menos que era da fórmula e o menos que foi dado lá no texto do menos 5. Então, menos com menos vai dar mais. E 45 mais 5 vai dar 50 graus Celsius. Calculamos a variação de temperatura. E agora vamos finalizar calculando o que ele está pedindo. O que ele está pedindo na questão? Ele quer a variação de temperatura na escala Kelvin. Porém, lembre-se da questão passada, se a gente tem a variação de temperatura na escala Celsius, automaticamente a gente tem a variação de temperatura na escala Kelvin, porque eles são iguais. Então, a resposta também é 50 Kelvin. Certo, pessoal? Perfeito, muito bacana. Vamos então para a próxima. Normalmente, o corpo humano começa a sentir calor quando a temperatura ambiente ultrapassa a marca dos 24 graus Celsius. A partir daí, para manter seu equilíbrio térmico, o organismo passa a eliminar o calor através do suor. Veja só como essa questão é mais textualizada, certo? Mais voltada mesmo para o nosso Enem. Continuando, se a temperatura corporal subir acima de 37 graus Celsius, é caracterizada como hipertermia e abaixo de 35 graus Celsius, hipotermia. Se a temperatura de uma pessoa com hipertermia variar de 37,3 graus Celsius para 39,3 graus Celsius, esta variação na escala Kelvin será? Essa questão está super fácil. Repara que ele já deu as duas temperaturas, tanto a inicial como a final, na escala Celsius. Então, é só você calcular a variação de temperatura na escala Celsius e depois transformar para Kelvin. Vamos à solução, então, né? Vamos ver aí as alternativas. Letra A, 1,8. Letra B, 2. Letra C, 2,8. Letra D, 3,6. Letra E, 3,9. Qual será a alternativa? A solução, então, do problema. Como eu falei para você, se as duas temperaturas que foram dadas no texto já estão na escala Celsius, é só calcular diretamente a variação de temperatura da escala Celsius. ΔTC é igual a T menos T0. No lugar do T e do T0, vamos substituir pelos valores que foi fornecido no texto. Ele falou que essa pessoa varia a sua temperatura. De início está com 37,3 e para o final vai para 39,3. Então, coloquei a temperatura final menos a inicial, certo? A final é a 39,3, a inicial é 37,3. Subtraindo esses dois valores, vai dar 2 graus Celsius, pessoal. Muito fácil. E agora vamos responder a pergunta. O que ele quer? Ele quer a variação de temperatura na escala Kelvin. Como você já tem a variação de temperatura na escala Celsius, é só lembrar que a variação de temperatura da escala Celsius é a mesma da escala Kelvin. Então, automaticamente, não preciso calcular nada, pois a resposta eu já tenho. 2 Kelvin.
Ok? Muito bem, meus amigos. Repara só, então, que foi muito fácil de responder essas três questões. Vamos ver, então, qual seria a alternativa. Letra B de bola é a resposta, certo? Foi muito bacana a gente ter resolvido essas três questões, certo? Você pode encontrar tudo isso lá no seu cadernão de estudo. Então vamos agora ao nosso quadro Você Sabia? Esse quadro está iniciando hoje nessa aula para estimular você a curiosidade. Então vamos dar uma olhadinha no Você Sabia nessa primeira aula aqui, olha só. Você sabia que a temperatura pode influenciar no sabor? Essa também eu não sabia, cara. Você sabia disso? Hein? Você sabia que frio e quente, quando a comida, quando o alimento ele está gelado, está quente, ele pode influenciar no sabor? E algo que estava doce pode parecer amargo? E vice-versa? Não, isso não é possível. Vamos lá. Há séculos, pesquisadores descobriram que os diferentes gostos são percebidos por receptores localizados na língua, chamados de papilas gustativas. Cada pessoa possui cerca de 10.000 papilas, divididas em 5 tipos de receptores especializados na identificação de cada sabor: o doce, o amargo, o azedo, o salgado, o umami. Certo, pessoal? Muito bem. Além disso, pesquisas recentes indicaram uma outra curiosidade sobre a percepção dos sabores. Quando temos alimentos mais frios, percebemos melhor o gosto azedo. Já quando o alimento está mais quente, percebemos ele mais doce. Olha, então quer dizer que quanto mais quente o alimento fica, mais doce parece ser. Olha só, hein? E quanto mais frio, mais azedo. Então, chocolates que ficam guardados na geladeira apresentam menos doce que aqueles consumidos na temperatura ambiente. Quer dizer, às vezes, quando você, né, abre a embalagem do chocolate e não consegue consumir todo, tem pessoas que guardam na geladeira, né? Porque fora da geladeira começa a derreter, então guarda na geladeira. E quando ele vai provar aquele chocolate que veio direto da geladeira, ele não sente tão doce como antes. Né? Parece que antes, quando você comprou ali, né, no mercado, no supermercado, estava mais docinho, mais gostoso, e na geladeira parece que ele perde um pouco o sabor. Mas é por causa disso aí, pessoal, que foi explicado. Você sabia que isso também acontece com as cervejas? Por exemplo, lá na Europa, se aprecia cerveja quente, porque cada cerveja acaba apresentando um sabor e você detecta esse sabor com mais precisão quando a cerveja está quente. Aqui no Brasil, né, um país tropical, o nosso clima aqui não favorece a gente tomar cerveja quente. Então, a gente prefere, às vezes, tomar cerveja bastante gelada para que possa, né, restabelecer aí, refrescar o nosso corpo. Só que ele perde o sabor, a cerveja acaba perdendo o sabor para a gente quando ela está bastante gelada, certo? Pense nisso. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Fique com Deus. Estamos todos juntos aí nessa batalha. Vem coisa boa ainda pela frente aí. Um grande abraço, um abraço amigo para vocês. Tchau.